Hebreus 11, 6. A palavra de Deus diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos de novo em Tua casa nesse dia, com o privilégio de ouvir a Tua palavra, e o que queremos e precisamos é ouvir a Tua voz essa noite. Não viemos aqui para ouvir os homens com suas histórias e filosofias, mas viemos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, que nos dá direção, que é alimento para a nossa alma. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra, supre as nossas necessidades espirituais, nos dá direção, nos livra do engano, é o que nós te pedimos mais uma vez. E eu entrego a minha vida ao Senhor, pedindo graça e misericórdia e clamando pela unção do Teu Espírito, que ela esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra. E no poder do Espírito Santo, ela toque em todos nós e ela quebre as barreiras de entendimento, para que todos nós possamos ouvir Tua voz essa noite. É o que te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, quem não conhece esse texto, um texto que eu cito tantas vezes aqui na igreja, Hebreus capítulo 11, verso 6, que fala a respeito da fé. Na verdade, todo o capítulo 11, ele é sobre a fé. E aqui no versículo 6, o autor de Hebreus diz algo muito importante. Ele diz que a fé é o centro de tudo. E nós sabemos isso pela Bíblia. Nós somos salvos pela fé. A fé nos mantém salvos, não é por fé nós vivemos, nós lutamos, nós vencemos, como ouvimos um pouco hoje também na mensagem pela manhã, a importância da nossa fé. E aqui ele diz que é impossível, de alguma forma, agradar a Deus se eu não tiver fé. E eu posso então imaginar que eu consigo fazer muitas coisas na tentativa de agradar a Deus, mas nenhuma delas vai de fato agradá-lo se eu não mostrar a minha fé, ou melhor, se ele não perceber em mim a minha fé. Então, é isto que de fato agrada a Deus. E ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Algo simples, não é? Crer em Deus. Quantos dizem que creem em Deus, não é? E a Bíblia diz, é isto que realmente agrada. O que agrada ao Senhor é Ele ser acreditado por aquele que dele se aproxima, sabendo que Ele também se torna presenteador ou galardoador daqueles que o buscam. Então veja como esse versículo resume toda a importância da nossa fé. Diante disso, eu chego a uma conclusão. Há um inimigo das nossas almas, mencionado pela Bíblia, que veio para roubar, matar e destruir. Você sabe quem é? É Satanás. E o que ele quer fazer contra nós? Nos prejudicar, nos afastar de Deus, nos levar para longe da cruz. E se a fé é o mais importante, qual deve ser o alvo então desse nosso inimigo? Ataca-nos a fé e nos afasta de Deus. Ataca-nos a fé e faz com que a gente não consiga mais agradar ao Senhor. Então, a fé, a nossa fé, é um alvo específico de Satanás. Ele tenta nos atacar naquilo que é mais importante, a nossa fé em Deus. E de todas as maneiras tenta minar a nossa fé para que a gente perca os benefícios dela e principalmente o nosso relacionamento com Deus. E às vezes, queridos, nós acabamos por perder as bênçãos de Deus, as coisas melhores e excelentes que teríamos em Deus, muitas vezes por causa do engano. Engano promovido por este que é o mestre do engano, o inimigo das nossas almas, que certamente vai nos atacar nesta hora. E o engano faz com que a gente se esqueça de Deus. Se esqueça que Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas.
Jesus ensinou que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados por Deus. Então, há um controle de Deus sobre tudo, há uma soberania que é ensinada na Bíblia, mas o engano de Satanás faz com que a gente esqueça dessas coisas. E a gente, então, precisa romper as barreiras que impedem da gente ter mais intimidade com Deus, que tentam minar a nossa fé, sem esquecer que sem ela jamais poderemos agradar a Deus. Então, nós precisamos da presença de Deus para fortalecer a nossa fé. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A palavra de Deus que eu ouço gera fé no meu coração. Então, contrariamente aos ataques do maligno, a minha defesa está na palavra. Aquele que quer minar a minha fé, eu combato na palavra de Deus, dando ouvidos a ela, dando ouvidos à pregação, para que a minha fé seja fortalecida. E o texto aqui diz simplesmente que eu preciso acreditar em Deus e me livrar dos enganos que toda hora Satanás tenta colocar no nosso caminho para nos confundir. E esse texto que a gente leu, como eu disse, todos nós conhecemos bem, todos nós já ouvimos esse texto várias vezes, e o texto diz que eu preciso acreditar que há um Deus no céu que é galardoador, que é abençoador, que supre as minhas necessidades. Mas será que todos nós aqui cremos que esse Deus existe? Será que todos nós aqui temos fé? Na hora todos vão responder, sim, pastor, é claro, é evidente, eu estou na igreja. Aonde eu estaria se eu não tivesse fé? Aonde eu estaria se eu não acreditasse em Deus? Só que o problema, queridos, não é a nossa declaração aqui e agora. É a nossa fé quando tudo vai mal. É a nossa fé quando chegam os problemas. É a nossa fé quando vêm os ataques do maligno, daquele que quer minar a nossa fé. E é nesse momento que muitos de nós têm sofrido desse mal. Chega o problema e a fé vai embora. Chega a luta e a fé se desfaz. Aquilo que antes era afirmado com tanta convicção, agora já não é tão firme no nosso coração. E até exemplos bíblicos nós temos de pessoas que a princípio pareciam verdadeiros heróis da fé, mas que quando tiveram uma luta, quando se viram diante de uma ameaça, negaram a sua fé ou enfraqueceram. Você conhece a história do profeta Elias? Um homem tremendamente usado por Deus, mas houve um momento que foi ameaçado, e naquela ameaça aquilo entrou no seu coração como uma flecha, e ele então, deprimido, foi se esconder numa caverna. Você conhece o apóstolo Pedro, que pouco tempo antes dizia para Jesus, não, todo mundo pode te negar, menos eu. Bastou Jesus ser preso e chicoteado, e ele se sentiu sozinho, abandonado, e naquela mesma noite, 3 vezes negou que conhecia Jesus. Você percebe o risco, irmãos? Você percebe o trabalho do inimigo incansável na tentativa de minar a nossa fé? E tanto isso é verdade que na noite em que Jesus foi traído por Pedro, Jesus pouco tempo antes tinha dito, Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo. Então Jesus diz o que iria acontecer com ele seria uma obra de Satanás. Mas Jesus disse, eu orei por você. Eu roguei por você, para que você se fortaleça. Pedro foi atacado, Pedro foi atingido, mas não foi destruído. Jesus o restaurou. Mas percebe qual o risco que nós corremos? Que é real, que o inimigo tenta contra nós, e o que ele quer não é produzir apenas derrotas financeiras, ou problemas, ou tribulações. O alvo é a fé. O que ele quer minar é a única coisa que temos que agrada a Deus. A nossa fé inabalável no Senhor. E muitos acabam perdendo a fé e, consequentemente, a bênção do galardoador. Aquilo que Deus pode proporcionar.
porque simplesmente se deixaram levar pelos problemas, pelas tribulações e acabam então perdendo a bênção. Então, essa noite, eu queria usar com você o livro de Jó para trazer aqui uma sequência de enganos que são mencionados no texto, que muitas vezes se apresentam na nossa vida e nos fazem ir para o mesmo caminho da negação e do enfraquecimento na fé. Há alguns enganos mencionados no livro de Jó. Abre aí no livro de Jó e deixa esse livro aberto que a gente vai ler algumas passagens. A primeira delas, logo no primeiro capítulo, versículo 9 até o versículo 11. Está escrito assim: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Porventura Jó teme a Deus em vão, é o que significa debalde? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Essas são as palavras de Satanás. Você percebe como Satanás pensa por aquilo que sai de sua boca, não é, irmãos? Então, ele chega para o Senhor e diz isto, faz estas afirmações aqui. Ele faz a afirmação de que, em puras linhas, Jó só serve a Deus, Jó só é fiel porque Deus o abençoa. Esse é o primeiro engano que a gente vai entender essa noite. Satanás acreditava que Jó só servia a Deus por interesse, porque ele sabia que servindo a Deus seria abençoado por Deus, seria protegido por Deus. Servindo a Deus, seus negócios prosperariam. Servindo ao Senhor, tudo daria certo na sua vida. E Satanás, então, diz a Deus, ele só te serve por interesse. Satanás até hoje não acredita na possibilidade de alguém servir a Deus por amor. Até hoje ele não acredita. Que seja possível alguém servir a Deus por nada. E aí eu pergunto, será que Satanás tem razão? Eu disse que é um engano dele. Mas será que ele acerta na vida de muitos de nós? Será que de fato a gente entende que é possível servir a Deus por nada? Ora, que é o que eu vou levar nisso? Não vou levar nada? Vai levar a salvação. Ah, mas isso é só depois que eu morrer. E aqui agora? Eu não vou levar nada? Não tem nenhuma vantagem? Aqui agora não tem nenhum prêmio, não tem nenhuma vantagem palpável? Essa era a aposta de Satanás. Essa era a crença de Satanás. Ninguém serve a Deus sem interesse. Todos só servem a Deus por interesse. É isso que ele fala. E para ele, sempre que alguém se aproxima de Deus, tem um interesse por trás. Sempre que alguém busca a Deus, tem um interesse por trás. Essa é a ideia de Satanás. Só que, queridos, infelizmente, muitas vezes ele está certo. Apesar de ser um engano, ele acerta nisso na vida de muita gente. E se a gente não se cuidar, daqui a pouco seremos nós, como alvos de Satanás, a fazer com que sua tese seja verdadeira na nossa vida. Quando perguntamos, que adianta servir a Deus? Essa pergunta é feita lá no livro de Malaquias, no capítulo 3. Inútil é servir a Deus. O que adianta servir a Deus, jejuar, fazer tudo direitinho, dar o dízimo e tal, se Deus não faz, por outro lado, a sua parte, que é me proteger, me abençoar, me livrar de qualquer mal, de qualquer dor, de qualquer sofrimento. Então esse é o raciocínio que muita gente hoje ainda tem. Só que esse raciocínio vem do diabo. Apesar de ser verdade na vida de muita gente, ele não deveria ser. Nós deveríamos aprender a servir a Deus por nada. Servir a Deus sem prêmio. Servir a Deus por amor. Com o mesmo amor com que Deus nos amou. E a Bíblia diz que foi de tal maneira que deu seu Filho para aquele que crer, não morrer, mas ter a vida eterna. A vida eterna deveria ser o suficiente
para ficarmos firmes na nossa fé, porque foi ela que nos salvou. Quando fui salvo, percebi que estava morto nos meus delitos e pecados, mas fui perdoado totalmente por Deus. Deveria bastar, mas parece que não basta para alguns. É preciso algo mais. E esse algo mais é o que existe em todas as religiões. Talvez o cristianismo não, talvez não, com certeza é a única que fala diferente. O cristianismo é a única religião que ensina a servir a Deus por nada, ou pelo menos deveria ensinar. Porque esse também não é o ensino da maioria das igrejas. O que a maioria das igrejas ensina é exatamente o ensino das outras religiões. Você tem que fazer alguma coisa para que Deus faça outra por você. E como eu vim da infância, da macumba, onde meu pai era envolvido, eu estou acostumado com a macumba que ordena a gente fazer trabalhos para satisfazer os nossos desejos. Sem se envergonhar. Você já fez trabalho? Eu não vou nem perguntar para não deixar você tímido. Quantos aqui talvez já fizeram trabalhos? Eu fui lá no Pai de Santo, sei lá, e ele falou, olha, você faz um trabalho. Você bota uma galinha, você bota uma farofa, você acende uma vela. E para que é esse trabalho? É porque eu quero a mulher amada em 3 dias, porque eu quero ser chefe na minha firma, porque eu quero que meu salário aumente, eu quero entrar na faculdade, sei lá o que eu quero. Mas há um trabalho que, se eu fizer, ele produz um resultado. Essa é a ótica de todas as religiões. Se citei a macumba aqui, poderia citar qualquer uma. E as pessoas têm que fazer os trabalhos para satisfazerem os seus desejos. E há sempre uma cobrança sobre esse trabalho. Não pense você que o trabalho é de graça, né? Para a receita chegar na tua mão, igual médico, você tem que pagar a consulta. É assim que funciona, é assim que funcionava, e era isso que eu vivi a minha infância. E lá, então, são pedidas também, outro termo, obrigação. Você já ouviu esse termo na macumba? Você tem que fazer uma obrigação. O termo já é bem sugestivo, né? Você se vê obrigado a fazer alguma coisa. Porque o diabo pensa que nós estamos aqui na igreja também por obrigação. A aposta de Satanás é que todos nós estamos aqui por interesse. Que todos nós viemos ao culto essa noite por obrigação, por pensar que se a gente não vier alguma coisa vai dar errado, por pensar que a gente precisa de fato estar aqui, porque senão o que vão dizer, não é? Talvez Deus não abençoe a minha semana se eu faltar os 2 cultos de domingo. Talvez tenha algum pensamento assim, é essa a aposta do diabo. Vocês estão aqui por obrigação, vocês estão aqui por medo de que alguma coisa aconteça, porque no fundo há um interesse no coração de cada um de vocês, no seu relacionamento com Deus. Ele pensa que a gente ora por medo. E olha, o diabo acerta muito nisso, sabe, irmãos? Há muita gente que ora por medo. Eu vou orar, porque se eu não orar, alguma coisa ruim vai acontecer. Eu vou orar porque Deus ele não é capaz de cuidar de mim se eu não especificar na minha oração aquilo que Ele tem que fazer. Por isso, se amanhã de manhã, quando eu for para o meu trabalho, eu não fizer uma oração, pode ser que o ônibus seja assaltado, pode ser que o carro bata, pode ser que eu seja atropelado, alguma coisa pode acontecer. Se eu não orar antes de comer a primeira garfada do prato, vai faltar comida na minha mesa. Então, aquilo que deveria ser uma bênção, a nossa oração, como um relacionamento de gratidão a Deus, se torna uma obrigação. Uma obrigação bem semelhante à da macumba. É uma obrigação. E o diabo sabe que muitos de nós oramos por medo. Temos um relacionamento de medo com Deus. E quando pedimos a Deus cura, libertação, Ele se aproxima para enfraquecer a nossa fé. O diabo sempre faz isso. Ele sempre vai agir de acordo com aquilo que ele acredita. E até naqueles que têm uma fé genuína, ele vai sugerir o tempo todo. Como fez com Jesus. Você lembra que Jesus foi tentado no deserto? E o que o diabo disse? Se és filho de Deus, se é verdade esse papo aí de que você é filho de Deus,
Faz alguma coisa, mata a tua fome, manda as pedras se transformarem em pão. Se você é filho de Deus, se atira aqui do prédio, porque ele vai dar ordem aos anjos que te guardem. Ele sempre questiona a filiação. Ele sempre questiona aquilo que a gente crê. Ele questiona a nossa fé. E aí, quando nos aproximamos de Deus para pedir uma cura, para orar por um problema, pela libertação, Ele também se aproxima para enfraquecer a nossa fé e para deturpar o nosso relacionamento com Deus. Esse é o engano de Satanás, exemplificado aqui no livro de Jó. E foi assim que começou a história de Jó. Nessa certeza de Satanás de que é impossível alguém servir a Deus por nada. Que é impossível alguém servir a Deus sem nenhum tipo de interesse. O segundo engano que eu quero mostrar para vocês está no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Esse é o engano da mulher de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Qual é o engano da esposa de Jó? Porque ela chega a fazer essa afirmação para um homem que já perdeu tudo. Nessa altura, Jó havia perdido seus bens, seus filhos preciosos, sua saúde. Aonde podia ser tocado, já tinha sido tocado. E aí aquela mulher amorosa chega para ele e diz assim: ó verme, morre. Morre. Você está aqui ocupando a terra inutilmente, roubando o oxigênio dos outros. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ela pensava que a vida de Jó estava nos seus bens, nos seus filhos e na sua saúde. Ela cria, e esse é o engano dela, que a vida consiste naquilo que temos. Ou seja, tiraram aquilo que temos, não há mais sentido em viver. O raciocínio da mulher é esse, ou não é? Você percebe esse raciocínio? Ora, perdeu os bens, não, era rico, agora não tem mais nada. Tudo bem, mas tem os filhos. Perdeu os filhos também. Poxa, tudo bem, mas ainda tem a saúde. Não, perdeu a saúde também. Fala, agora morre, desgraçado. Não tem mais nada para você. A sua vida não existe mais porque você perdeu aquilo que você tinha. E o engano da mulher de Jó é o engano de muitos nós, pensar que a nossa vida consiste dos nossos bens, da nossa saúde, da nossa família. Uma vez que eu perdi tudo, eu não tenho mais razão para viver e muito menos razão para servir a Deus, que foi capaz de permitir que tudo isso acontecesse comigo. Inútil é servir a Deus. E muita gente ainda pensa assim como a mulher de Jó. Esse é um engano, o primeiro de Satanás e o segundo agora da mulher de Jó. Muitos se afastam de Deus porque perderam algo ou alguma coisa. Quantas vezes já vi isso na história da igreja? Pessoas que estavam bem, estavam com fé, estavam frequentando a igreja, enquanto o time ganhava, tudo ia bem. Aí veio a primeira derrota, veio a primeira dor, o primeiro sofrimento, e aí cadê a pessoa? Sumiu. Sumiu porque ela culpa a Deus por sua desgraça. Ela culpa e culpa de uma maneira condenatória. Jó, ele é capaz de entender, como ele dá aqui a declaração do verso 10, ora, se eu recebo o bem de Deus, por que não posso receber também o mal? A coisa de Jó é bem clara, bem simples. Mas há alguém que talvez diga assim, se eu receber o mal de Deus, Deus vai ver só, eu amarro Deus. Diz assim, está amarrado Deus. Talvez tenha gente querendo amarrar Deus aí. Né, irmãos? E esse é um raciocínio do engano. E muita gente se afasta de Deus na hora que perde alguma coisa ou que perde alguém.
Só que a Bíblia diz, eu leio contigo Lucas capítulo 12, princípios que a gente precisa entender e crer. Por isso a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 15, está escrito assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Jesus já ensinou esse princípio. A sua vida não consiste do que você tem. A sua vida tem um valor muito superior a qualquer coisa que você tenha. Então, perder alguma coisa não tira o valor da sua vida. Em outras palavras, é o que Jesus está ensinando. E até por isso ele diz: cuidado com a avareza, cuidado com essa necessidade extrema de acumulação, de sentir segurança no que você possui, porque a tua vida não está atrelada ao que você tem. Você vale muito mais do que qualquer coisa que você tenha. Mas para a mulher de Jó, isso não era verdadeiro. Para a mulher de Jó, já que não tem mais nada, melhor é morrer. Há outro versículo também em Filipenses, no capítulo 1, leia comigo Filipenses capítulo 1, verso 21, em que o apóstolo Paulo também fala algo muito precioso a esse respeito. Filipenses 1, 21, versículo conhecido, diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, o morrer é lucro. Está dizendo, então Paulo queria morrer. Não, mas o que ele está afirmando é que o viver é Cristo. O viver não são os bens, não são a família, o viver não é a saúde, o viver é Cristo. Serve a Deus por quê? Porque sou de Cristo. Serve a Deus por quê? Porque Ele me salvou. Não é porque eu ganho isso, porque eu ganho aquilo, porque Ele me faz isso, porque Ele me faz aquilo, e se eu não orar, se eu não cumprir as minhas obrigações, Ele vai deixar de fazer e eu estarei perdido, e aí será melhor morrer, como recomendou a mulher de Jó. Segundo engano. Terceiro engano, volta ao livro de Jó e leia comigo agora o capítulo 11. Esse engano também está aí na mente de muita gente. Jó capítulo número 11, versículo 13 até o versículo 20. Jó capítulo 11, do verso 13 em diante diz: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render de espírito. Quem disse essas palavras foi Zofar, um amigo de Jó. E este é o terceiro engano que eu quero mostrar para você. As palavras de Zofar parecem palavras bonitas, mas não sei se você percebeu enquanto a gente lia aqui, que ele atribui tudo o que estava acontecendo com Jó ao seu pecado. Na verdade, é isso que Zofar está fazendo. Ele vai ver Jó, encontra Jó sem filhos, sem dinheiro, sem bens, todo cheio de cacareco na saúde, e aí ele não tem nenhuma explicação a não ser: Jó, a culpa é sua, você pecou, é por isso que tudo isso está te acontecendo. Essas respostas simplistas também são um verdadeiro engano. E isso muitas vezes está no nosso meio. Pensam as pessoas que o sofrimento só pode haver em consequência de pecados. Só foi a palavra que eu usei. Entenda o seguinte: muitas vezes o pecado traz sofrimento. Muitas vezes o pecado traz dor, traz consequências.
A Bíblia diz: de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele ceifará. O pecado traz sempre prejuízo. Mas daí você atribuir qualquer problema na vida de qualquer um ao pecado, é como dizer assim: eu preciso achar uma desculpa, porque senão ninguém mais vai querer servir a Deus. Porque sendo íntegro como era Jó, e a Bíblia afirma a sua integridade, se tudo isso aconteceu com ele, alguma razão tem que ter. Não é possível que Deus permita tudo isso. Então é melhor dizer que Jó está em pecado. E porque está em pecado, ele sofreu. E aí eu tenho a desculpa perfeita. Veja como isso é bom na igreja. Eu prego que Deus é bom, eu prego que Deus é maravilhoso, que Ele é soberano, e que basta você crer nele, e que Deus abençoa aquele que crê. Tudo isso é verdade, se eu disser isso. Mas no momento que você sofrer, no momento que você perder alguma coisa, no momento em que você ficar doente, eu simplesmente digo: Deus não falhou, você que pecou. Parece Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. A falha não é minha como pregador, não é da Bíblia e não é de Deus. A falha é sua. Você é o culpado por tudo aquilo que está te acontecendo. Esse é um engano, irmãos. Esse é o engano dos amigos de Jó. Zofar faz esse discurso bonito. As palavras são bonitas, são lindas, só que estão erradas. Biblicamente erradas, teologicamente erradas. O princípio de tudo isso aqui está simplesmente errado. Mas muita gente ainda pensa assim, até na igreja. É castigo. É a palavra que a gente mais ouve, né? E o que é isso aí? É castigo. Você jogou pedra na cruz, a pedra bateu na cruz e caiu na tua cabeça. Você merece. Você está passando por isso porque Deus está castigando você. Amados, a Bíblia não diz que Deus tem prazer no sofrimento de nenhum de nós. Muito pelo contrário. Quando a Bíblia fala na disciplina de Deus, ela diz que Ele o faz por amor. Quando Deus nos disciplina por amor. Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12. A gente estava no capítulo 11, né, onde lemos aquele texto. Agora veja aí o capítulo 12, versículo 4 até o verso 11. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, e de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Preste atenção, toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, tudo coopera para o nosso bem. Deus me ama, Deus, porque me ama, me corrige, me disciplina e tem o controle absoluto da minha vida. Agora, pensar como um amigo de Jó, que é muito simples essa resposta, e a gente às vezes tem a tentação de dar resposta para tudo, não é? De responder tudo a coisas que nós não vamos saber responder, e o que a gente não sabe responder, espera chegar no céu e pergunta para Deus, que é melhor do que dizer bobagem para os outros, como disse Zofar para seu amigo Jó. Com um amigo como esse não precisa de inimigo, né? Que chega ali para me consolar e bota o dedo na minha cara e fala assim: tudo culpa sua, tudo que você está sofrendo é o seu pecado. Você conhece muitos amigos de Jó? Se afasta deles.
se afaste deles, porque eles estão enganados e estão propagando o engano. Os amigos de Jó estavam errados. Não caia no mesmo engano. Não seja você um amigo de Jó na vida de alguém. Antes de dizer que isso ou aquilo é culpa do pecado, pense bem, reflita bem. É verdade? Você sabe realmente de tudo isso? Como eu disse, é verdade que pecado traz problema, e muitos dos nossos problemas são consequência de pecado. O pecado sempre traz dor, sempre traz sofrimento. Não vem com essa achando que vai pecar e tudo vai dar certo, não é, mas aí a dizer que tudo que der errado é o pecado, aí também a gente está enganado, assim como Satanás estava enganado, achando que alguém só pode servir a Deus por interesse. A mulher de Jó estava enganada, achando que a vida do homem consiste daquilo que ele tem. Também os amigos estavam enganados ao afirmar que todos os problemas são decorrentes do pecado. E o quarto e último engano. Quero voltar contigo ao livro de Jó e irmos ao capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. O quarto e último engano que eu quero te dar como exemplo é o engano do próprio Jó. Jó também estava enganado. Apesar de bom, de íntegro, isso a Bíblia afirma a respeito dele, é a própria Bíblia que diz: não havia nenhum como Jó, ninguém íntegro como o meu servo Jó. Então é Deus que afirma a sua integridade, não venha você querendo botar defeito em Jó. Mas Jó também não é perfeito, como eu não sou, como você não é. E Jó comete um engano. No capítulo 42 até o verso 6 está escrito: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, eu te falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. No final de todos os seus problemas, Jó confessa o seu engano. E qual é o engano confessado por Jó? Que pode ser um perigo para qualquer um de nós. Conhecer a Deus só de ouvir falar. Conhecer a Deus só pela experiência dos outros. Só por aquilo que eu escuto falar sobre Deus. E tira então a possibilidade de um relacionamento pessoal. Esse é o engano de Jó, que pode estar no coração de qualquer um de nós, que faz com que a gente consiga ser íntegro, correto, cumpridor dos deveres, né? Fazia Jó o que tinha que fazer. A Bíblia fala que ele oferecia seus sacrifícios, que ele fazia isso com os seus filhos, ele cuidava, ensinava aos filhos, fazia tudo certinho, mas não por fruto de uma experiência pessoal com Deus. Apenas sobre aquilo que ele ouvia falar. E esse é o grande engano que eu deixo por último nessa mensagem. A gente precisa de experiência com Deus, para que a nossa fé seja viva, irmãos. Lembra do versículo inicial? Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé não vai vir da experiência dos outros. É muito bonito a gente ouvir um testemunho, fortalece, anima. É muito bonito a gente ouvir alguém falando da sua vida com Deus. Mas eu tenho que ter a minha vida com Deus. Eu tenho que ter a minha experiência com Deus. A minha fé será tanto mais alimentada quanto maior for a minha experiência com Deus. O engano de Jó é pensar que eu posso conhecer a Deus só de teoria. Mas eu preciso da prática. Ninguém que se forma em alguma coisa vai trabalhar só com a teoria. Você precisa da prática, você precisa do estágio, você precisa da experimentação, da vivência. E é o que Deus está dizendo. Porque é vivendo com Deus que a gente vai entender melhor
as experiências negativas que nós estamos sujeitos a passar na vida. A nossa fé precisa ser viva, porque quando os problemas chegarem, a teoria não basta. Jó se saiu bem durante a prova. Não atribuiu a Deus nenhuma culpa. Ele chegou até a dizer, como lemos aqui, o Deus que me dá o bem também pode me dar o mal. Mas teve um momento que Jó pediu para si a morte. Talvez, influenciado ainda pelas palavras de sua mulher, ele chegou à conclusão que era melhor amaldiçoar o dia em que nasceu. Tudo porque ainda não conhecia a Deus verdadeiramente. Tudo porque ainda não tinha uma experiência na prática com Deus. E o que eu quero deixar para nós como lição essa noite é que na hora que a coisa apertar, teoria não funciona, irmãos. Na hora que o mal chegar na nossa porta, a leitura de livros e de teologia não vai adiantar. A teoria não vai funcionar. Pensa o seguinte, você quer dirigir um avião, quer pilotar um avião? Eu te dou todos os livros que te ensinam como pilotar o avião. Você acha que você vai levantar o avião? Só lendo aqueles livros todos, decorando, aí chegou, você não vai levantar o avião. Assim é a nossa fé. Não é só da teoria que ela se alimenta, mas é da prática, é da vida. Por isso Deus diz na palavra, o meu justo viverá pela fé. Algo tão importante que precisa ser vivido, não apenas falado. E esse engano também é outro que não pode influenciar a nossa vida. Guarde no coração essas palavras. Abra os teus olhos para saber que Deus está acima de tudo, até dos teus problemas, das tuas lutas, das tuas perdas. Não se deixe levar pelo engano. E como diz aquele versículo inicial, creia que Ele existe e se aproxime dEle. Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que no final da história, Jó ficou mais rico do que era. Teve tudo de volta o que tinha. Então, Deus é dono de todas as coisas. Como Jó mesmo disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a experiência de fé que a Bíblia ensina. Não é como a macumba, não é como as outras religiões, é diferente de tudo que você já ouviu, mas são os princípios de Deus para o nosso relacionamento com Ele. Não é por interesse, não pode ser por algum prêmio, mas é por nada. É pelo amor que Ele tem por nós e pela salvação que conquistou na cruz e nos deu de presente, de graça, sem nenhum pagamento. Creia nele e se aproxime dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra essa noite, nos alertando dos enganos que estão próximos demais de cada um de nós. Nós ouvimos estas sugestões o tempo todo. Nós ouvimos, muitas vezes, o engano de Satanás, dizendo que só servimos a Deus porque Deus nos beneficia de alguma forma. O engano da mulher de Jó, de que a nossa vida só tem sentido quando temos as coisas. Se perdermos, não tem mais sentido. Vivemos o engano de muitos amigos falsos que às vezes querem dar uma explicação fácil para aquilo que estamos vivendo. É o pecado. Você errou e agora está sofrendo as consequências do seu erro. Mas talvez o pior engano, Senhor, seja o nosso próprio, como o de Jó. Te conhecer só de ouvir falar. A gente precisa de prática. A gente precisa de experiência, Senhor. Experiência contigo. E a Tua palavra diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E o tempo é agora. A hora é agora de buscar ao Senhor, de receber da Tua palavra, de entender a Tua vontade e de viver de acordo com ela.
Pai, eu te peço, nos livra desses enganos. Nos livra desses enganos. Como o Senhor Jesus também nos ensinou a orar, nos livra do mal, por que não? Mas se o mal vier, se o pior acontecer, que a gente continue te servindo, que a gente continue fiel, que o Senhor continue a achar em nós pessoas que te conhecem por experiência própria e não por ouvirem falar do teu nome. Pai, abençoa o teu povo essa noite e dá convicção de verdade aos teus filhos. A fé genuína, sem a qual é impossível te agradar. Essa é a fé genuína. Que ela esteja no coração de cada um de nós. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus oramos. Amém.